Dessas eleições em 2022, hoje a Band inicia uma rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. E hoje nós recebemos aqui no estúdio do Band Cidade o candidato Henrique Oliveira, do Podemos. Uma boa noite, candidato. Seja bem-vindo à Band. Boa noite, Neto. Boa noite a todos os espectadores, telespectadores, amigos aqui dessa casa que tem uma ligação muito grande com a minha vida profissional. Candidato, são 10 minutos de entrevista. Na verdade, não é uma entrevista. Nós temos temas e subtemas aqui nesse recipiente. Eu vou sortear a partir desse momento, que se houver o tema, já pode discorrer sobre o assunto e aí o senhor controla o tempo de acordo com a sua necessidade. Se quiser pular o assunto, o senhor pode pular também. Então, a partir do momento que o senhor começar a falar, 10 minutos, e o primeiro tema a ser falado com as suas propostas aqui no Band Cidade é a habitação. Olha, habitação, todo mundo sonha em ter uma casa, sair do aluguel. Você, meu amigo, que paga aluguel, você que paga o seu gás, você que paga a sua energia, você que tem que alimentar seus filhos, você que tem que fazer as compras, comprar livros, material didático. Você sabe que a habitação é um dos itens mais caros quando se trata de aluguel. O Amazonas tem diversas áreas, muitas áreas próximas aqui à capital, como também no interior, que a gente pode, de repente, pensar em construir essas casas. Nós vamos ter um projeto de habitação junto com a Caixa Econômica Federal, junto com linhas de crédito também para conjuntos habitacionais verticalizados, mas nós vamos brigar muito e vamos lutar e poder fazer uma infraestrutura em alguns terrenos, em alguns lotes grandes, áreas desapropriadas, entrando com arruamento, entrando com iluminação pública, com saneamento básico, e esses terrenos serão doados às famílias para que você possa resolver o problema definitivamente da sua casa. Invasão, zero. Invasão é uma coisa que é muito ruim para a cidade. Você, quando constrói uma invasão, quando invade uma terra própria, você tem que ir lá buscar, atrás dessa sua atitude, você tem que buscar ônibus, tem que buscar saneamento básico, tem que buscar ali a escola que precisa ser também instalada naquela região. Então, isso tudo prejudica muitas áreas da cidade que já são mais antigas. Então, a gente não pensa em oficializar invasões, a gente pensa, acima de tudo, em dar o seu pedacinho de terra para que você possa construir a sua casa e sair do aluguel. Próximo tema, candidato, sendo sorteado nesse momento, o tema é Zona Franca de Manaus. Olha, eu fui o relator da Zona Franca de Manaus até 2073. Ela morreria agora, o ano que vem. Mas nós conseguimos, eu como deputado federal, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, prorrogar a Zona Franca de Manaus até 2073. Mas a gente não vai esperar chegar 2053, 2063, para a gente criar um novo modelo para a Zona Franca e para os seus habitantes, né, aqui para o Amazonas. A gente precisa investir desde já em novas alternativas, como o turismo, por exemplo, como o setor produtivo, de alimentos que nós temos, como a piscicultura, gerando o principal commodity que existe hoje, natural, que é a nossa proteína animal, a proteína através do peixe, para que a gente possa agregar valor ao peixe e poder ser um grande exportador de proteína. A gente tem o açaí, que pode também ser agregado valores a esse produto que conquistou o mundo. A gente tem áreas para cultivar mandioca, para poder também exportar, inclusive fazer combustível de mandioca, o álcool da mandioca. A gente tem uma gama enorme de áreas que precisam ser mineráveis, não criar o garimpo ilegal, mas a gente está sentado num berço esplêndido, a gente tem minérios aqui que o mundo inteiro quer importar, como o próprio potássio, como a silvinita, como o ouro, como o cobre, enfim, alumínio. A gente tem uma gama enorme de propriedades, de riquezas no nosso solo que precisam ser encaradas como uma nova fórmula de poder atingir a liberdade do nosso povo, gerando emprego, renda,
para a nossa gente. O turismo é essencial, o turismo ecológico e o turismo de natureza também vai ser totalmente priorizado no nosso governo. Nós vamos criar estruturas para que a gente tenha o turismo de eventos aqui no nosso estado. Por exemplo, nós já temos aqui o nosso centro de convenções. A gente vai vender o Amazonas lá fora para que grandes congressos sejam realizados aqui no Amazonas, mas só que hoje esses congressos que são realizados, as pessoas ficam do hotel para o centro de convenções e do centro de convenções para o hotel. Mas o que a gente vai fazer é criar equipamentos, né, como o zoológico, como um aquário, como uma roda gigante, essa roda gigante que vai ser maravilhosa, como já existe em Balneário Camboriú, como já existe em Paris, como já existe na França. Vamos fazer os teleféricos também, atravessando o Rio Negro. Enfim, criar equipamentos para que os turistas fiquem aqui, que fiquem uma semana gastando os seus dólares e trazendo divisas para o nosso estado. Candidato, vou sortear mais um tema para o senhor discorrer sobre suas propostas. Esse tema é assistência social. Nada mais intenso para mim do que falar de assistência social. Eu, nessa emissora, durante muitos anos, a gente prestou muita assistência. Muitas pessoas achavam que eu era assistencialista. Eu acabei de tomar café com a Dona Maria, aqui no Aleixo. Dona Maria, com 75 anos de idade, viúva, perdeu sua filha há mais de 10 anos, mora numa casinha de madeira, lá no Educandos. Com aquela chuva que deu ontem, com aquele vento enorme, aquela ventania, ela pedia a Deus para não perder o seu barraco, perder o seu teto. E o sonho dela é saber o que ela vai comer hoje à noite, a sua janta. Tem muita gente que está vendendo o almoço para comer a janta, para poder alimentar os seus filhos. Eu não me importo que me chamem de assistencialista. É o assistencialismo branco, é aquele que você coloca o coração para atender as pessoas que precisam de assistência. Hoje a pessoa precisa de uma cadeira de rodas, vai lá, não encontra. A pessoa precisa de uma bengala, vai lá na Secretaria de Ação Social, não encontra. A pessoa precisa de um remédio, vai na fila, acabou de sair do médico e procura lá, o médico passou com aquele garrancho dele, uma receita para que ele compre o remédio ou busque lá o remédio, ele não encontra. Nós precisamos cuidar das pessoas, nós precisamos colocar esse coração bondoso para fora, perder a insensibilidade que muitos governantes adquiriram porque acham que morrer 14 mil pessoas vítimas da falta de oxigênio de um Covid é normal, que de repente você encontrar uma pessoa mendigando num sinal, precisando de um remédio é normal. Isso não é normal. Quando a gente mexe com as vidas humanas, quando a gente mexe com o nosso semelhante, com o nosso próximo, mexe comigo também. Então, assistência social será um mote do meu governo. Vamos buscar soluções para que todos sejam assistidos. Próximo tema, candidato, sorteando aqui no nosso recipiente com 20 temas pré-estabelecidos, cheia e vazante. Cheias e vazantes. O que eu posso dizer é o seguinte: contra a natureza ninguém pode mexer. Eu não posso impedir que as cheias continuem acontecendo, nem que as vazantes também. Mas que esses eventos naturais sejam minimamente ofensivos a quem precisa morar ali próximo ao rio para que tenha uma vida um pouco melhor. As pessoas procuram a beira dos rios para que possam ter água, para poderem beber. Nós vamos trabalhar tanto na seca quanto na vazante. Nós vamos trabalhar na seca e na cheia para que as pessoas tenham água potável para beber. Existem os poços inteligentes e nós vamos construir poços inteligentes que são muito baratos, R$20 mil cada poço inteligente, para que todos tenham acesso à água, para que todos possam ter acesso a esse bem precioso que é a água potável para dar de beber a quem precisa, aos seus filhos, à sua esposa, à sua mamãe. Então, isso é uma das principais novidades que o programa do Henrique Oliveira traz em relação a secas e vazantes. E é lógico
dentro da questão do assistencialismo, todas essas intempéries naturais, elas vão ser assistidas de perto para que as pessoas continuem tendo o mínimo de conforto. Candidato, vou sortear mais um tema, mas só aproveita também o seu tempo que está acabando para o seu recado direto ao eleitor, municípios do interior do estado. Eu vou resumir, só tem 49 segundos, inclusive, para terminar, né? Isso. Olha, os municípios do interior, eu vou dar uma boa notícia aqui. Eu tenho um vice, que é o Edvard Malta, ele é de Carauari, um homem que se alfabetizou com 14 anos de idade, que se tornou mestre, fez PhD, fez mestrado, que conhece o interior como ninguém. É ele que vai cuidar do interior com um governo itinerante em cada município. Esse conhece o interior, confie no meu vice, porque eu confio e sei que ele é bom de negócio, ele vai fazer acontecer no Amazonas. Eu posso me despedir agora? Por favor, 11 segundos. o tempo é seu. Gente, olha, eu só tenho a agradecer a sua presença e o nosso número é 19. Se você não tiver nenhum candidato, por favor, vote no 19 no Henrique Oliveira. Obrigado, candidato Henrique Oliveira, do Podemos, aqui no Band Cidade, estreando a nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas. Amanhã vamos receber Nair Blair, do Partido Agir. E veja depois do intervalo.